Agora, porque o laudo sobre o acidente com o carro alegórico que matou uma menina no carnaval foi concluído pela Polícia Civil. Estamos agora com o Matheus Coelzer ao vivo. O que os peritos apontaram, Matheus? Muito bom dia. Muito bom dia para você também, Marcelo. Olha, um resultado que era bastante aguardado e que revela o que os especialistas já estavam esperando a respeito desse carro alegórico da escola em cima da hora. Ficou concluído, então, que o motor do carro alegórico estava apresentando problemas em diversos pontos. Isso não teria sido corrigido e, segundo essas informações, o carro alegórico já apresentava problemas antes mesmo da apresentação. Das duas guias, uma estava faltando e a luminosidade no local era baixa, tanto que a menina Raquel poderia não estar ali naquele local, sabendo que o poste estava muito presente, onde ela acabou ficando prensada. Se tivesse uma iluminação, segundo a perícia, do carro e também do poste maior, poderia, de certa forma, ter sido evitado um acidente tão grave. A perícia também revelou diversas questões no que tange aos depoimentos, principalmente do motorista, que nas suas articulações junto à DP trouxe uma versão, depois falou num outro teor em relação à parte mecânica. Esse carro chegou a passar por uma perícia, ficou dentro do carro, dentro do estacionamento, esse carro ficou dentro do estacionamento da escola em cima da hora, depois passou por uma nova perícia até ser feita então essa reconstituição que trouxe esse laudo oficial. Agora o que acontece, Marcelo? O motorista novamente vai ter que prestar depoimento em relação a tudo que foi constatado junto à Polícia Civil e também outras pessoas, principalmente da direção da escola em cima da hora, vão também ter ciência desse laudo e também vão ter que ser responsabilizadas em virtude a esse acidente. Só recapitulando, a menina Raquel, de 4 anos, estava em cima daquele carro alegórico. Eu falo muito próximo dessa área onde aconteceu, na rua Frei Caneca, na ala da dispersão, no centro aqui do Rio de Janeiro, no Sambódromo. Ela estava em cima do carro. No primeiro depoimento, o motorista teria negado esse fato. As imagens das câmeras de segurança comprovaram que mais de 5 crianças estavam em cima desse carro. Infelizmente, a Raquel ficou prensada entre o carro e o poste de energia elétrica. Ela foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, passou por uma cirurgia, teve a perna amputada, teve diversas complicações e alguns dias depois, infelizmente, acabou falecendo. A mãe dela e diversos familiares ficaram por muito tempo no local, prestando todo o suporte. O Ministério Público do Rio de Janeiro também já se posicionou, falando que vai continuar prestando apoio também nas investigações da Polícia Civil e também voltou a reiterar sobre a necessidade nos desfiles das escolas de samba, essas crianças não estarem nessas áreas, tanto da dispersão quanto na entrada da Sapucaí aqui no Rio de Janeiro. As imagens, como eu falei anteriormente, comprovaram uma quantidade expressiva de crianças naquele local. Esse carro alegórico, ele teve que depois ser retirado do local por uma empresa terceirizada. Essa empresa também prestou depoimento. Mas agora o que ficou claro são 3 aspectos: a luminosidade baixa do carro, diversos problemas então ligados ao motor, e na ala direita e da esquerda deveriam se ter mais profissionais para auxiliar ou ao menos tentar impedir a gravidade de um acidente como esse. Quem sabe talvez a Raquel pudesse ter sobrevivido a, infelizmente, esse grande acidente. Marcelo. Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com o Diogo Schelp. Diogo, a gente normatiza tudo, né? Tudo é normal, faz parte da vida, chama de acidente e vai seguindo a vida, né? Desde o ano passado nós falávamos de mortes relacionadas às chuvas, a gente virou o ano, né, trabalhando e tal, São Paulo, Bahia, depois agora Recife, tivemos Rio de Janeiro. Esse acidente aí, o carro não tinha condição de funcionar e estava funcionando. E no trânsito, tivemos o Maio Amarelo no mês passado, mais de 36 mil pessoas morrem anualmente no Brasil e tudo é chamado acidente e tem que ser assim mesmo, né? Quer dizer, é um absurdo, né? É verdade, Marcelo. São aspectos diferentes, né, com responsabilidades diferentes, né? A gente está falando aí
por exemplo, da questão das chuvas como algo que como se fosse algo do destino, né? Mas de fato há uma responsabilidade do poder público nas 3 esferas federais, né? Quer dizer, tanto do Estado da União como dos governos dos estados, das prefeituras, cada um tem a sua parcela de responsabilidade nessa questão. Agora, nesse caso da morte da menina aí no Rio de Janeiro, no Carnaval, é um caso de responsabilização no âmbito privado, obviamente, né? É preciso que essa investigação avance, já aparecem aí os primeiros indícios de negligência, pelo menos em relação às condições desse carro alegórico, e é preciso ir adiante para saber quem são os responsáveis, quem são as pessoas que devem responder pelo fato de o carro alegórico estar funcionando nessas condições. Então, como em tudo, né, a gente podemos aqui até lembrar do caso da Boate Kiss, que era que foi, né, um julgamento terrível, né, que durou anos até que se chegasse a uma responsabilização e que também aponta para essa questão da negligência, né, muitas vezes da falta de cuidado, muitas vezes de empresários que têm as condições ali para dar segurança para as pessoas que estão ao redor, que usam determinada instalação, determinada atividade, né, de diversão, mas que não fazem para reduzir custos. Então, essa é uma cultura que o Brasil precisa ter, tanto em âmbito público, né, no âmbito dos servidores, dos gestores públicos, como também em âmbito privado, que é a cultura de ter responsabilidade pela vida dos outros. Exatamente. Miguel Daoud, não dá para banalizar a vida, né, Miguel Daoud? Não dá, Marcelo. Com relação a Recife, né, o que nós estamos presenciando, eu sempre fico imaginando, quando nós olhamos as imagens, aquelas casas, as regiões em que foram atingidas, onde mais de 100 pessoas morreram, deveria ser tratada de uma forma diferente, né? Você jamais poderia deixar aquela região ser habitada, porque essas chuvas elas têm sazonalidade, anos menos, tem anos que chovem mais, então, portanto, a gente percebe que existe uma exploração, né, dessa população, permitindo que ela more em regiões perigosas. Então, não tenha dúvida, essa situação de Recife poderia ser evitada se houvesse mais responsabilidade dos prefeitos, dos gestores dessas regiões. Isso ocorre no Brasil como um todo. A questão do carro alegórico, quem já viu um carro alegórico sabe disso. O motorista, Marcelo, não enxerga nada. Ele só tem um visor ali na frente e muitas vezes ele é orientado por alguém para dizer onde virar e como fazer. Então, um carro desse porte que causou a morte desta criança deveria, assim como nós vimos no laudo da Justiça, da polícia, da investigação, pessoas orientando como que esse carro poderia ser conduzido, mais pessoas fiscalizando, evitar que essas crianças subissem no carro e que não levassem a ida. Mas eu só quero concluir dizendo o seguinte, Marcelo, em tudo falta, muitas vezes, a responsabilidade das pessoas que teriam que evitar acidentes em tudo, né? No trânsito, quando você tem uma obra, quando você tem qualquer atividade, tem que ter alguém olhando possíveis acidentes em decorrência daquele fato. E não dá para você normatizar tudo e dizer como é que tem que ser feito. Aí vai da responsabilidade das pessoas e da visão das pessoas. O Diogo colocou muito bem, muitas vezes o que prevalece é a ganância, e a ganância leva a mortes prematuramente.